Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Mapa do Progresso Financeiro. Aqui você vai aprender a fazer sobrar dinheiro e investir para ter liberdade financeira, mesmo que esteja começando do absoluto zero. Eu sou o Murilo Cardoso, sou investidor desde 2012 que eu invisto para alcançar a minha liberdade financeira. Dei treinamento por 4 anos de educação financeira e investimentos dentro das empresas que eu passei e por mais de 5 anos eu desenvolvi tecnologia para empresas de diferentes setores da economia e principalmente do setor financeiro. Eu trabalho em banco, corretora, empresas de crédito, desenvolvendo tecnologia. O episódio de hoje é super importante que você preste bastante atenção, porque aqui se trata das forças invisíveis que decidem se você vai ficar rico, se você vai ter resultado ou se você vai trabalhar até o final da sua vida. Os juros compostos, o tempo e a inflação são os três principais forças invisíveis que impactam diretamente no seu resultado e que determinam onde você vai chegar em seus investimentos. Beleza? Entender o impacto desses três pilares é mais importante do que você se preocupar em investir e escolher uma alternativa de investimento, porque ele é decisivo para você maximizar e ter o resultado final que é desejado por investidores profissionais, que é ter resultado acima da inflação, obter ganho real de seus investimentos. E o que vamos abordar aqui? O que é juros compostos, conhecido como a oitava maravilha do mundo? Dizem que supostamente o Albert Einstein usou esse termo, tratou os juros compostos como a oitava maravilha do mundo. Não sei se é verdade, mas é a suposição que rola aí na internet, né? A máxima dos juros sobre juros, gerando resultado exponencial, expressivo ao longo do tempo. Mas você precisa ter o segundo pilar. Antes da gente entrar, você precisa entender que o lucro do mês passado aportado influencia no lucro do mês subsequente. E assim acontece, mês após mês, desde que você faça o reinvestimento dos juros que você recebeu. E claro, tem determinados ativos que acabam fazendo isso de forma automática. Você nem precisa se preocupar. Bom, e o segundo pilar, que é a chave para você ter resultado, é o tempo. O tempo, ele é como se fosse o fermento. Quanto mais tempo você tem, mais é o impacto do fator exponencial. É ele que vai fazer com que a fórmula gere o resultado exponencial ao longo dos anos. Então, se você não começou ainda, independente da sua idade, mas principalmente se você for novo e tiver muito tempo a seu favor, independente da sua condição, comece hoje. Faça seus investimentos hoje, porque o tempo está totalmente ao seu favor. E o terceiro pilar, qual é? É a inflação. A inflação, ela é o cupim. É o cupim. A força silenciosa que corrói o seu poder de compra, corrói a capacidade do seu dinheiro comprar, adquirir as coisas. Você pode pensar aí, lá atrás, quando você era mais novo, o que você conseguia comprar há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, que hoje você não consegue mais com um valor de 5 reais. Pense, o agente causador é a inflação. Ela vai destruindo o poder de compra como um cupim, de forma invisível, silenciosa. Você não tem nem ideia. Agora, você talvez
Você poderia ter essa informação antes, mas agora, se você não tinha, você sabe qual é o peso que a inflação tem na vida das pessoas. E é o que justifica cada vez a vida tá mais difícil, cada vez a vida tá mais cara e a gente precisa de mais e mais para viver. Bom, e qual a diferença entre os juros simples e os juros compostos? O juros simples é como se fosse uma escada. Você sobe degrau a degrau, um de cada vez. Os juros simples, apesar do crescimento, esse crescimento ele é simétrico. Aritmeticamente falando, se você ganha R$ 10 a cada degrau em 10 anos, você vai continuar ganhando os mesmos R$ 10 a cada degrau. Já nos juros compostos, o negócio é diferente. Imagina que os juros compostos é como se fosse uma bola de neve rolando lá do topo da montanha. Ela começa pequenininha, ela vem rolando, rolando, acumulando e ela vai crescendo, crescendo de maneira gradativa. E quando chega a determinado ponto, ela está grande, gigante. E à medida que ela rola, enquanto tiver espaço, ela vai continuar crescendo até chegar no seu potencial máximo. O lucro que você recebe hoje, quando se fala de juros compostos, ele é a base de cálculo para o lucro que você vai receber amanhã. Então, esse efeito acumulativo é que é o diferencial dos juros compostos em relação aos juros simples. E aqui é onde ele gera aquela curva absurda, exponencial, que a um determinado ponto no tempo joga o resultado, o valor que você vai receber de juros lá para cima. Bom, e agora vamos falar sobre rentabilidade nominal e rentabilidade real. Vamos pegar um exemplo da conta poupança. A poupança, você coloca o dinheiro lá e no final do ano ela vai render ali seus 6%, beleza? Só que o cupim tá ali, ó, trabalhando ativamente, corroendo o poder de compra do seu dinheiro, que é a inflação. E a inflação, no mesmo período, atingiu a casa de 5%. Então você ganhou, por um lado, 6% ao ano na poupança e, do outro lado, o cupim conseguiu bater a marca de 5%. E aí é onde o negócio pega. Qual é o seu ganho real? A sua rentabilidade nominal ela é de 6%, mas a rentabilidade do seu investimento real é de apenas 1%. 6 gerado pela poupança, menos 5 foi gerado pela inflação, ou que foi corroído pela inflação. E o que restou foi apenas 1% de ganho real. E as pessoas acabam confundindo. Aumentar a quantidade de dinheiro é o suficiente para aumentar o poder de compra. E não. Infelizmente não. A inflação, ela corrói, ela destrói. E aí, agora, como investidor, você precisa ter o foco total em obter ganho real. O resultado de seu investimento deve sempre superar a inflação. É aí onde você faz o seu patrimônio crescer de verdade. Mas onde está a oportunidade nesse tema? A matemática financeira básica. Eu não estou falando de nada excepcional, complexo. Estou falando da matemática financeira básica. É um conhecimento que vai te colocar na frente da grande maioria, de 95% da população. E por que eu vou investir tempo e dinheiro nesse negócio? O tempo é o seu recurso mais valioso e é o seu recurso mais escasso. Todos nós temos a mesma quantidade de tempo disponível. Só que, a depender da sua realidade, da família, do contexto que você está inserido, você só tenha
acesso a essa informação aqui, agora, depois de décadas de vida. Você gostaria de ter esse conhecimento há 10, 20 anos atrás, talvez. Mas você só chegou agora. Mas tudo bem. Antes tarde do que nunca. Ter essa consciência agora é relevante. E agora você tem que dar o primeiro passo, começar a investir com foco de obter ganho real e aproveitar o mínimo de tempo que te reste. Não importa. O importante é você aproveitar o tempo. Constância. Todos os meses, fazer de forma consistente e disciplinada os aportes, para você conseguir aproveitar e tirar o máximo ainda que você puder dos juros compostos. Então pega aquela bola de neve e joga ela, bota ela para rolar, porque aí você vai chegar lá na frente e conseguir garantir um resultado considerável e não vai precisar passar o resto da sua vida trabalhando, felizmente, sem depender do INSS. O poder está na sua mão e a decisão que você precisa tomar agora é essa. Bom, agora eu vou convidar você para imaginar. Imagine a Ana. A Ana, ela investiu R$ 500 por mês desde os seus 20 anos de idade. Dos 20 anos de idade, a Ana começou e investiu durante até os 30 anos. Foram longos 10 anos de investimento de forma consistente. Quando chegou com 30 anos, a Ana, ela continuou trabalhando, mas ela parou de investir. Ela manteve o valor do seu investimento rodando, ativo, mas ela parou de aportar. Beleza? E aí, o Bruno ele teve consciência um pouco mais tarde. O Bruno ele começou a engatinhar no mundo dos investimentos com 30 anos. E o Bruno fez de forma consistente o investimento dos 30 aos 60 anos. O mesmo valor que a Ana, R$ 500 por mês, ao longo de 30 anos. Quem você acredita que tem mais dinheiro no final? Aos 60 anos, a Ana, ela investiu menos, porém, ela deixou o dinheiro dela exposto aos juros compostos ao longo de 40 anos. Pare e pense. Comece agora, porque a Ana, apesar de ter investido menos tempo do que o Bruno, ela aproveitou o máximo do potencial que os juros compostos têm. Ela conseguiu ainda assim ter um resultado muito maior do que o Bruno. Comece agora e aproveite a força exponencial dos juros compostos. E qual é o maior benefício de você aproveitar os juros compostos? A grande sacada dos juros compostos é a dissociação entre esforço e o resultado. No início, quando a bola de neve ela começa a rolar, ela está pequena. Porém, à medida que o tempo vai passando, 99% lá no início é esforço, é capital próprio, é aporte, é você colocando dinheiro, sangue, suor e lágrima para colocar e fazer mais e mais aporte. Porém, com o tempo vai chegar num determinado ponto que é o ponto da virada. O ponto da virada é quando os juros que foi gerado pelo seu patrimônio superam a sua capacidade de aporte. Aí o negócio vai para outro nível. É onde os juros que gera acaba superando a sua capacidade de aporte. E aí é onde o dinheiro começa de fato a trabalhar mais do que você e gerar mais resultado do que você tem capacidade no momento. É aí que está o jogo. É aí que a mudança acontece. E você
enriquece. Mas e se eu não fizer uma proteção contra a inflação, o que acontece comigo? Matematicamente, você simplesmente empobrece. Essa é a garantia. 100 mil hoje não compra mais a mesma coisa que 100 mil há 10 anos atrás tinha capacidade. Você precisa de muito mais. E o esforço é muito maior. E daqui a 10 anos, o negócio tende a piorar. Eventos como a pandemia contribuem ainda mais para agravar essa situação. E isso está totalmente fora do nosso controle. Mas mais importante é você estar no processo, estar na jornada, na caminhada, tirando o máximo de proveito disso, desses recursos que são invisíveis, dessas forças silenciosas que multiplicam e aceleram o processo de enriquecimento. Se o seu dinheiro não estiver investido em algo que pague pelo menos uma taxa mais a inflação, vou lhe dar um exemplo aqui do Tesouro IPCA, por exemplo, lentamente você vai perdendo a liberdade que talvez você tenha levado décadas para conquistar. Então você precisa tomar muito cuidado com a inflação. E na hora que você vai chegar lá na frente e você quiser tirar renda vitalícia, por exemplo, do seu dinheiro, a renda vai ter que sair do seu ganho real. Você, independente de quando começou, você precisa desenvolver a habilidade de gerar ganho real, de gerar ganhos que superem a inflação. Para quê, Murilo? Para que seu patrimônio, o poder de compra do seu dinheiro, ele continue aumentando e ainda possibilite você viver, fazer pequenas retiradas para manter o seu padrão de vida lá no futuro. Então esse é o desafio que você tem e a habilidade que você vai precisar desenvolver ao longo de décadas, talvez, se é que você pensa um dia em se aposentar e ter a sua independência ou liberdade financeira sem depender totalmente do INSS. Aí é uma questão de escolha. Você pode continuar do jeito que está, sem fazer nada, ou você pode escolher se movimentar agora, independente da sua idade, para que lá na frente você não dependa do INSS e construa o patrimônio que vai proporcionar liberdade, segurança e tranquilidade para você e para sua família. Porque eu vou te dizer, não é só o custo que aumenta em função da variação da inflação. Tem fatores como saúde, tem agravo ao longo da idade, e chega lá na frente você vai precisar de medicamentos. Acesso ao plano de saúde é absurdamente mais caro e aí é onde o negócio pega. E muitos aposentados acabam sofrendo, perdendo o poder de compra do dinheiro dele, porque além da máquina pública, o INSS, que é fato para todo mundo estar quebrado praticamente, os ajustes que eles dão, que o governo dá para o aposentado, é infinitamente menor do que a inflação. E o aposentado que começa com 5 salários, depois de 10 anos, 8 anos, está ganhando 2, ou está ganhando 3, está ganhando 2 salários. Ou o equivalente ao que esses 5 salários depois de 10 anos conseguem comprar. E aí, eu te convido à reflexão. O que você vai fazer? Faça, se movimente, mas não fique parado, porque o negócio tá pegando e ficando cada vez mais difícil. Ah, mas não tenho dinheiro para investir. A inflação, ela é severa, ela é agressiva com as pessoas que têm menos recursos. Essas são as pessoas que precisam realmente começar a fazer alguma coisa e tentar juntar o mínimo possível. Você não precisa ter milhões para poder investir, para poder poupar e pensar no seu futuro. 10, 20, 30 reais é o suficiente para você começar. É isso que vai virar o jogo, Murilo? Não, mas
esses 20, 30 reais investido durante 5 anos, 3 anos, ele vai lhe dar uma quantia que possibilita você investir em você. Eu acredito que você é o seu maior investimento. Antes de você pensar em investir no mercado financeiro, você tem que investir em você. Porém, nessa condição, com pouco dinheiro, 20 reais, 30 reais não dá para gerar uma alavancagem. Investir num treinamento que vai mudar a sua capacidade, que vai elevar o seu potencial de geração de valor e aumentar o seu valor e a percepção que você tem perante o mercado. Porém, se você faz o aporte, investe de maneira consistente por 3, 2 anos, você consegue acumular um valor com a estratégia certa, com o método certo, que é o suficiente para você fazer um investimento em qualificação, que aí sim vai aos poucos elevando o seu nível de qualificação e percepção de valor que você tem para o mercado. E aí faz a toda a diferença, aumentando significativamente sua renda e te colocando em outro patamar. Mas se você não fizer nada, fica parado, reclamando da vida, reclamando do governo, aí infelizmente a sua realidade não vai mudar. Bom, Murilo, mas e aí? Qual é o jeito errado que as pessoas fazem? Na minha visão, o maior erro das pessoas é querer acertar, dar aquela grande sacada, buscar a melhor alternativa de investimento, rentabilidade altíssima. Esse, para mim, é o maior erro, porque você acaba ignorando muitas vezes a constância, que é a chave. Todos os meses, rigorosamente investindo, colocando dinheiro para aproveitar o máximo potencial dos juros compostos e do tempo. E aí, querendo acertar a porrada que vai gerar um grande resultado no curto prazo, você perde o efeito da bola de neve. Você interrompe a bola de neve, começou pequenininha, começa a crescer, aí de repente você, pum, interrompe. E aí ela para de crescer, ou ela zera. Querer dobrar o capital em um ano, correndo risco absurdo, aí é onde as pessoas acabam errando e tendo mais dificuldades. Pô, mas qual é o jeito certo, né? Vamos pensar. Manter uma taxa de retorno consistente, com ganho real acima da inflação de maneira consistente por 10, 20, 30 anos é a chave. O segredo não é você acertar na loteria, sabe? Pegar aquela grande sacada e arrebentar e virar o jogo. Não. O segredo é você deixar a bola de neve rolar, rolar e crescer sem interrupção. E ela vai crescendo porque que você vai colocando novos aportes. É isso que faz a bola de neve crescer. Você vai fazendo montinho, montão, fazendo reinvestimento dos valores que você está colocando. Aí sim a bola de neve cresce e sem interrupção. Depois de 10, 20 anos, é aí onde você tem liberdade e tendo uma vida diferenciada em relação à realidade da grande maioria. Mas eu preciso ter muito dinheiro? Não. Para você ativar os juros compostos, você só precisa ter frequência. Com valores altos, Murilo? Não. Valores baixos, pequenos aportes durante décadas. Ah, mas eu não quero esperar 10 anos para me aposentar. Não, você não precisa esperar 10 anos para se aposentar. Você precisa aumentar o seu valor de mercado, a sua percepção, a sua capacidade de gerar valor para o mercado, que é o que vai possibilitar você aumentar a sua renda, independente do que você seja. Independente de você estar trabalhando para terceiros, independente de você ser empreendedor, o empreendedor precisa gerar valor, a empresa precisa gerar valor, você precisa gerar valor como funcionário. Então, quanto mais valor você gera, maior é a sua percepção
de valor em relação às outras pessoas e mais caro você fica, mais remunerado. Com uma vida financeira equilibrada, com educação e inteligência financeira, você tem mais dinheiro para aportar. E aí o dinheiro somado ao tempo e à frequência, a consistência, é imbatível. Você vai chegar lá, inevitável. Então comece imediatamente, mesmo com pouco. Tesouro Direto possibilita você investir R$ 30, pouco dinheiro. Então comece, não tem mais desculpa. Você consegue investir com pouco. Reinvista os dividendos, reinvista os juros, reinvista os proventos. São termos comuns atrelados no mercado financeiro ao recebimento de juros, dividendos. Então, se você ganhar R$ 1, coloque lá e compre mais uma cota daquele ativo, que no mês que vem você vai ganhar R$ 1 e mais alguns centavos. Jamais gaste os seus rendimentos na fase de acumulação, ou seja, enquanto a bola de neve estiver pequena, à medida que ela for crescendo, não gaste enquanto você estiver na fase de acumulação, que aí você vai ver, através do reinvestimento constante, a curva exponencial alavancando o resultado dos seus investimentos. Faça aporte mensalmente. Recebeu o dinheiro, se pague primeiro. Trate o aporte como um boleto. É um boleto que você vai pagar para o seu eu do futuro, mensalmente. 10% da sua renda, pega e coloca religiosamente no investimento para o seu futuro. E quando é melhor fazer isso? Ontem. Se você não fez ainda, sabe qual é o segundo melhor momento? Agora. Se você não fez ainda, vá e comece, porque senão o tempo passa. Talvez você já tenha perdido muito tempo. É agora que você vai deixar ainda mais agravar a sua situação. Aqui, agora você tem consciência. Talvez você já saiba disso ou não. Se não, abra os olhos. Esse é o meu objetivo aqui. Beleza? Abrir, virar sua cabeça para você olhar de uma maneira diferenciada, me se diferenciando da grande maioria que está aí no mercado, que só quer saber de oba-oba. Fechou? Então vamos lá para a missão. Eu tenho uma missão aqui para você. Vai ser a missão. Faz uma pesquisa rápida aí no Google, dá uma googada, coloca lá a calculadora de juros compostos, pode pegar qualquer uma. O Banco Central tem. Você pode olhar no site do Banco Central, ele tem um calculador de juros compostos lá. E aí você vai fazer o quê? Simula, faça uma simulação ali. R$ 200 por mês. R$ 200 por mês de aporte a uma taxa de 10% ao ano. Agora, nesse momento que o vídeo está passando, a taxa de juros está na patamar de 15%. E aí o que acontece? Por 10 anos ou 120 meses, passa a simulação. E aí eu quero que você faça o cálculo. Nessa simulação, R$ 200 por mês, 10% ao ano ou 15% ao ano se você quiser, por 10 anos, por 120 meses. Ao longo desse período, qual foi o valor total de aportes? Quanto eu coloquei de energia, sangue, suor e lágrima? E qual foi o valor total somente de juros? Para você ter uma visão, multiplica 200 vezes 120, você tem um valor total de aportes. Quanto você colocou de energia? Aí você vai subtrair esse valor total do resultado final. E aí você tem um número que é o valor total de juros. Escreve no comentário, depois que você tiver esse resultado, me diz aí aqui no comentário o que você achou desse resultado. E aí você vai fazer o seguinte, vai olhar lá por 30 anos, 360 meses, mesma taxa, mesmo aporte, só que por 30 anos, ou seja, mais tempo. E aí eu quero ver, faça os mesmos cálculos, compare a diferença e escreve aqui no comentário o que você achou, qual foi a sua percepção. Vale a pena ou não vale a pena aproveitar a máxima dos juros compostos? E para finalizar,
o tempo vai passar de qualquer forma. Daqui a 10 anos, de qual lado você quer estar? Do lado que recebe juros ou do lado de quem paga juros e juros altos? Como é que você quer estar daqui a 10 anos? Eu vou te dizer uma coisa. Agora que você chegou até aqui, a sua consciência vai pesar. Porque se você não fizer nada, lá na frente, daqui a 5, 10 anos, pode escrever aí. Você vai lembrar desse vídeo. Se você não fizer nada, você vai querer, de todas as formas, ter voltado no tempo e dado os primeiros passos. Começar a investir. Infelizmente, a gente não tem esse poder. A gente não volta no tempo. Então fique esperto. Só existe o aqui e agora. E aí? De qual lado que você quer estar? Do lado que paga juros? Do lado que recebe juros? A decisão é sua. Beleza? Aproveite a máxima dos juros compostos. Bom, então, ligue os motores dos juros compostos, proteja-se da inflação e deixe o tempo trabalhar ao seu favor. Um investidor profissional, ele foca no ganho real. Então, mais importante do que você blindar o seu patrimônio contra imprevistos, contra a inflação, contra qualquer eventualidade, é você criar uma reserva financeira. Então, você tem conhecimento do impacto dos juros compostos, você consegue se proteger, consegue acelerar e crescer exponencialmente o resultado dos seus investimentos, mas independente, eu vou deixar um vídeo para você entender como você vai blindar o seu patrimônio através da reserva financeira. Beleza? Então, é esse o conteúdo que eu preparei para você. Eu espero de coração que você tenha gostado e até o próximo vídeo. Não esquece de compartilhar com seus amigos e familiares, as pessoas que você sabe que realmente precisa e que vai ser beneficiada por esse conteúdo, beleza? Então já deixa seu like também, porque aí o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e vai me ajudar a alavancar e levar esse conteúdo para mais pessoas. Fechou? É isso aí e até o próximo.